Mas, Marcos, eu tenho uma pergunta aqui um pouco mais polêmica. Você falou aí sobre riqueza e pobreza, e a Bíblia vai falar sobre esses dois conceitos, de riqueza e pobreza, seja no Antigo ou seja no Novo Testamento. E na sua segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim, olha, aquele que não trabalha, não coma, ou aquele que não quiser trabalhar, não coma. E recentemente um pastor muito conhecido aqui no Brasil, inclusive teólogo, né, um escritor de livros, utilizou esse versículo para dizer o seguinte, que a partir disso daí, a maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome. O que você diz sobre essa declaração? Para mim, na minha visão, é a consequência daquilo que da vida que ele está levando. Se a pessoa não trabalha, não vai ter como comer. Agora, por outro lado, a própria Bíblia também nos recomenda a ajudar os necessitados. É que a pessoa que vira mendigo, vamos falar, não vamos dizer que vira mendigo, né? Uma pessoa que se passa a mendigar tem N consequências. Ninguém opta por ser mendigo em sã consciência. Então pode ser por vício de droga, vício de bebida, alguém que se endividou. Quantos casos de gente que se endividou, teve que vender tudo que tinha, não teve lugar para ficar e foi viver na rua e acabou virando mendigo. Onde que fica a ação cristã para estender o braço para esse tipo de gente? Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele transforma e muda a vida das pessoas, inclusive a vida caótica que essa pessoa está levando, uma vida de mendicância. Quantas pessoas nós conhecemos que aceitou o evangelho, creu em Jesus e estava vivendo como mendigo? E hoje em dia são pais de família, muitos até empresários. Então, penso que o que a Bíblia está dizendo é que aquele indivíduo que em sã consciência ele não quer trabalhar, ele é um preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele quer viver à custa dos outros. Peraí, aí não, aí a Bíblia diz que você tem que tomar seu rumo, você tem que procurar o que fazer, porque senão você vai sempre viver aquela vidazinha miserável ali. Não é esse o projeto de Deus para a humanidade. Agora, imagina aquela pessoa que está se esforçando, está trabalhando, mas a vida é laboriosa para ela, porque de repente essa pessoa também, Valmir, ou ela não teve oportunidades, ou ela não se interessou, ou a família tinha pouca visão de mundo, e essa pessoa ela não se desenvolveu para fazer nada, né? Porque a vida, ao meu ver, ela tem dois caminhos. Ou você estuda para adquirir certas habilidades, para atuar ou no mundo acadêmico ou na vida profissional, e aí você vai estudar direito, você vai fazer pedagogia, filosofia, não sei se filosofia vale. Acho que vale. Ou você... A minha esposa também é dessa área, tô brincando. E aí, você vai fazer N coisas. Para quê? Você vai estudar desenvolvimento de software, etc. Cara, você vai seguir um rumo. Não, eu não gosto de estudar, mas eu sou uma pessoa que sou muito, tenho uma queda, tenho muita facilidade para aprender habilidades manuais. Ou eu vou me tornar um marceneiro. Quando eu me torno um marceneiro, eu posso ser um marceneiro ruim, ou eu posso ser um excelente marceneiro. Eu me tornei mecânico. Ou eu vou desprezar o que eu faço e vou ser um mecânico mais ou menos, ou eu posso ser um excelente mecânico. Eu posso ser um pedreiro que assenta piso, ou eu posso me especializar e passar a assentar porcelanato. O cara que assenta piso normal, R$50 a diária. 80 reais. Vai que agora não tem mais pedreiro de R$50. 80, R$100. O cara que assenta porcelanato hoje está cobrando R$300 a diária. Ou até mais. Porque um porcelanato desse quebrar, a diária dele quase não vai pagar. Então, essa é a diferença. Então, ao meu ver, Valmir, é o entendimento só que está equivocado. Então, o porquê que essa pessoa chegou a esse ponto? Vamos estender o nosso braço. Aí vem a misericórdia do cristão, né? É onde entra a misericórdia. A gente também não só está aqui para ganhar dinheiro, trabalhar e ter uma vida controlada, estável, só para o nosso bel prazer. É também para a gente, se está sobejando na nossa cozinha, é porque Deus está me dando a oportunidade de estender o braço para alguém. E não para eu me empanturrar e ficar, como eu sempre digo em algumas preleções ou palestras, derrubo a minha casa, o meu celeiro, construo um maior. Tem limite essas coisas. Exato. Essas coisas tem que ter limite. Chega um ponto que você tem que dizer, não, isso aqui tá bom para mim, mas Deus continua te abençoando. Então estenda teu braço. Às vezes é um familiar. É um primo, é um irmão, é um sobrinho que precisa de uma ajuda para fazer uma faculdade, para fazer um curso.
Eu me lembro de um irmão ali em Várzea Grande, esse irmão tá por ali ainda, ele veio de uma família muito pobre, materialmente falando e tal, ele se tornou militar, e aí o pai dele casou de novo e tal, teve um outro menino bem mais novo que ele. Esse rapaz, ele saiu de uma região do interior de Mato Grosso e veio para cá, isso nós estamos falando aí, sei lá, 2001, 2002. E esse menino chegou ali, 18, 19 anos, chegou pro irmão dele e falou, mano, eu tenho vontade de fazer um curso de reparo de ar-condicionado no Senai, mas eu não tenho como pagar. Ele falou, não, eu vou te ajudar. Pagou o curso de ar-condicionado para ele. Quando ele estava terminando o curso para ar-condicionado, o Senai começou um curso de ar split. Aí ele, com muito jeito, chegou pro irmão dele e falou, mano, me ajuda a fazer o curso de ar-condicionado split. Tá na hora de eu começar a trabalhar, mas esse ar-condicionado é diferente, os professores lá falaram que vai ser melhor, a gente vai ganhar mais dinheiro e tal. Vai lá, cara, faz, tá aqui, ó, o passe e o dinheiro da mensalidade. Esse menino fez, terminou, arrumou trabalho numa empresa aqui que dava manutenção de ar-condicionado no estado todo, viajava a semana inteira, foi para Juí, Aripuanã, fazendo reparo em ar-condicionado de banco, que é muito comum eles terceirizarem. Eu vou só resumir a história. Hoje ele é empresário em Sorriso, ele tem, se eu não me engano, 14 funcionários e uma empresa estabelecida. Porque um dia o irmão que tinha condições estendeu o braço para ajudar o outro e ele trabalhou sério. Exato, são princípios bíblicos que nós precisamos saber conciliar. Não há dúvida nenhuma que a Bíblia estabelece o trabalho como princípio, como já bem fora dito aqui. Mas, ao mesmo tempo, o princípio da misericórdia, como você bem apresentou, o princípio da generosidade. Sim. E muitas vezes eu vejo essas interpretações bíblicas como uma justificativa exatamente para não exercer a misericórdia na vida das pessoas. É isso aí. Exatamente. Algumas pessoas, inclusive, distorcem, por exemplo, a palavra bíblica, que os pobres sempre existirão na face dessa terra, para dizer, olha, os pobres sempre vão existir, então não adianta fazer muita coisa que eles vão continuar existindo. Não era essa a afirmação de Jesus. Jesus estava falando sobre um contexto em que ele estava, e ele estava exercendo o ministério, enquanto ele estivesse ali, deveria se valorizar a presença dele. Não era para desprezar, desvalorizar, até porque nós falamos aqui no programa anterior, como Jesus esteve próximo àqueles que eram pobres. Sim. A igreja primitiva cresce entre os pobres, e essa é uma preocupação. E essa afirmação, muitas vezes, que se faz acerca das palavras do apóstolo Paulo, precisa entender também, né, Marcos, acerca do contexto que estava ali. Sim. O contexto ali de muitos que se diziam cristãos e não queriam trabalhar, se aproveitando da boa-fé por parte dos cristãos. Isso mesmo. E o apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer dentro desse contexto, fala, olha, eu nunca quis ser pesado a vocês, eu sempre trabalhei. E daí ele vai dizer, olha, mas aqueles que não querem trabalhar, que também não comam. Então ele está falando de um contexto. E você destacou muito bem que a mendicância, a pobreza extrema que leva a essa necessidade, existem várias razões para a pessoa chegar até aquele ponto. Talvez foi a falta de oportunidade, foi uma doença na vida, foi um acidente, foi uma situação que levou àquela condição. Mas independentemente da condição, da razão e do motivo, de fato, o cristão tem, por outro lado, um dever, na verdade, de ajudar essas pessoas, que eu acho que é o princípio bíblico da ajuda. Aí entra, né, a falácia, né, da generalização precipitada, né? Que é quando você pega lá, mas eu conheci um mendigo que era um vagabundo e não queria trabalhar, e ele a família queria ajudar ele, mas ele não quis que ele ficar nessa situação. Bom, então você pega esse aí e você agora generaliza. Todos são assim. Não, aí isso é uma falácia. Como a gente comentou sobre alguns cristãos não possuem caráter. Pois, mas você tem muitos que possuem caráter, que testificam da fé dele. Então você generalizar, essas generalizações, elas sempre são muito ingênuas, né? Francis Bacon já falava isso, inclusive, de Aristóteles. Ele dizia, o princípio da indução de Aristóteles, ele é ingênuo demais, porque ele parte de poucos dados. Então existe um ou outro que se aproveita, como, por exemplo, um caso agora recente desse mendigo aí que se deitou com uma mulher lá e tudo mais, né? E ganhou fama, inclusive, ficou famoso, tá andando de carrão aí pra festa e ganha dinheiro. Mas você tem milhares de pessoas que estão nas ruas porque não foram abandonados pelos filhos, porque foram abandonados pela família, porque estão sendo escravizados por um vício,
Porque foram pessoas que vieram, saíram de um lugar pobre, vieram para cá procurar emprego e não conseguiram e acabaram ficando nas ruas. Isso mesmo. E aí você pega a ideia de Tiago, né? Tiago falando no capítulo 2, olha, você vê alguém passando fome ou com frio, você fala, não, vou orar. Deus vai acender um fogo aqui, vai te esquentar. Não. Estenda você a mão para ele, dê um cobertor, dê o alimento. Exerça o seu princípio cristão. Né? O pastor Sebastião, me parece que, se eu estou me lembrando bem, né? Parece que ele dizia assim, né? Olha, se alguém te pedir uma moeda, um dinheiro, você dê. Você dê e diga assim, Jesus te ama. Jesus te ama. Dê um dinheiro para ele e diga, Jesus te ama. E aí você fez um papel de você ajudar, eu quero comer. Então você ajuda a pessoa, você deu dinheiro. Um dia eu estava na rodoviária, e aí chegou um rapaz e falou assim para mim, eu queria comer ali. E eu falei, não tem dinheiro não. Aí ele saiu, né? Eu pensei, falei, meu Deus, será que, né? Será que Jesus não tá me testando aqui, né? E aí eu lembrei, né? Lembrei que eu era crente, né? Aí eu falei, não, moço, vem aqui, eu vou lá pagar uma comida para você. E ele tava com fome mesmo. Olha aí. E ele comeu muito, se alimentou. É isso, né? Aí. E eu tô me lembrando aqui, Valmir, o pastor Moisés, que congrega ali na sede, é até conselheiro do Tribunal de Contas, ele me disse que está desenvolvendo a tese dele do doutorado e, entre outras coisas, ele vai dar uma pincelada no metaverso também, mas ele falou uma coisa numa outra vez que eu tive lá na sede, e ele vem de uma família, né, e ele dizendo que o pentecostalismo tem duas características, né, me parece que o Gesiel tocou num pouco desse assunto aqui, mas ele diz que o pentecostalismo, especialmente a Assembleia de Deus, pode ser considerada a religião mais negra do Brasil. Isso, certeza. E, consequentemente, a religião que mais chega aos pobres. Perfeito. Muito diferente daquela visão caricata que os não cristãos têm de que os pentecostais, na sua grande maioria, são neopentecostais no sentido de teologia da prosperidade e tal. Então, como o pentecostalismo, especialmente a Assembleia de Deus, tem essa capacidade de chegar aos mais pobres, essa fé, ela provoca mudanças sociais muito relevantes. E aí eu me lembro de que lá, por exemplo, na igreja primitiva, Jonas, nós temos um ex-escravo que chegou a ser bispo da igreja. Quer dizer, olha que situação. Na visão romana de mundo, jamais um escravo poderia ter uma posição social. Era impensável. Não existia isso. Mulher, poxa vida, mulher é igual a história que você falou aí. A mulher do imperador não tinha que só achar e falar que é fé, ela tinha que parecer. Então, quantas famílias nós temos hoje que há 30, 40, 50 anos atrás, uma senhora que criava 4, 5 filhos sozinha, foi abandonada pelo marido, vivia na extrema pobreza, aceitou Jesus como Salvador e hoje tem filho médico, advogado, professor, gente que é profissional, mecânico. A vida social mudou porque essa pessoa teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E quando a pessoa conhece Jesus, sua vida muda. Né? Por isso que quando a gente fala de educação financeira para cristão, não tem como você não falar de princípios. Porque a nossa vida é regida por princípio, não pelo dinheiro em si. E a vida na igreja, né? Só cortando o Valmir rapidinho, realmente ela muda você, né? Eu nasci e fui criado num lar cristão, na Assembleia de Deus. Da minha mãe, minha avó, meu avô, meus tios, primos, todos eram da Assembleia de Deus. Tá dizendo que eu nasci lá em Mariluz, no Paraná, bem pequenininho. Então eu cresci ali na escola dominical, meus primos, todo mundo crente na igreja. E aí quando viemos para Mato Grosso, eu tinha 12 anos de idade. Com o passar, acho que eu com uns 14 anos de idade, minha mãe saiu da igreja. Alguns problemas, uma época muito difícil, e ela acabou saindo, e aí eu saí também, né? Era o que eu queria mesmo. Saí da igreja e fui tocar, né, violão e cantar e tudo mais. Mas aí depois eu voltei para a igreja, acho que com uns 18 anos por aí, eu voltei para a igreja, e quando eu voltei, eu comecei a gostar de uma menina na igreja, né? E aí eu queria namorar com ela. Aí o pai dela falou assim para mim, você estuda? Falei, não, mas vou estudar. Tem que estudar. Tá bom, então vou estudar. E aí fui correr atrás de fazer faculdade. Por causa da menina que eu queria namorar. Sim. Mas aí eu comecei a ver os jovens. Um fazia agronomia, um dava testemunho, passei uma prova, fiz isso. Eu comecei a olhar para tudo aquilo e falei, eu tenho que estudar também.
Tá todo mundo estudando, só eu que não estou estudando, eu tenho que estudar. E aí eu comecei a estudar, e fui estudar, e depois fiz o mestrado consequentemente, e ganhei gosto pela coisa exatamente por causa desse ambiente. Se eu não tivesse voltado para a igreja, hoje eu seria, não desmerecendo a profissão, é óbvio, porque toda profissão tem o seu valor, eu seria um pedreiro. Porque eu trabalhava ali, era o que eu estava encaminhando. Mas você ia ser um bom pedreiro? Você não tem tipo de ser. Exatamente, servente, exatamente. O que ia dar esse pedreiro aí, rapaz? Não sei, rapaz. Graças a Deus que o Senhor foi estudar, me tirou daquela área, porque eu acho que não seria realmente. Queria aquele meia colher, sabe? É.